Vamos lá. O assunto de hoje é a mulher na ótica espírita, né? Eu achei interessante o tema para que a gente possa falar da mulher não no sentido é, da terra, de forma material, não é? Na, voltado somente para a questão dos direitos, dos deveres, mas sim também da falar da mulher espiritualmente, né? De uma forma mais espiritualizada. Então, essa foi a ideia, até porque nós estamos no mês que a casa, né, Voana, está se dedicando à mulher, a temas voltados à mulher, porque a dia 8 mesmo, né, foi o Dia Internacional das Mulheres, estão todas de parabéns, aproveito para dar o parabéns a todas as mulheres desse centro espírita maravilhoso, onde a própria presidente é uma mulher, né? A guia espiritual também é uma mulher, que é a avó Ana, né? Que a gente sabe como é o amor de avó, né? É mãe ao dobro. E a gente vai tratar desse assunto hoje, que é um assunto que fala é, da evolução do espírito também, ele está ligado, né? A gente não pode. Então, como é que a mulher fica em todo esse contexto, né? Como é que o espiritismo, essa doutrina maravilhosa, ela trata da questão da mulher especificamente, tá? Então, foi um tema que eu nunca abordei, é a primeira vez que eu estou abordando o tema, e durante que eu estava estudando, eu achei muito interessante, tá certo? Eu estava vendo que nas escrituras espíritas, né, fala muito bem da questão da evolução, de quando o espírito ele encarna como mulher, tá? É bom dizer que quando Deus criou o espírito, ele criou simples e ignorante. Deus não deu ao espírito nenhum sexo. O espírito, ele não tem sexo. A gente tem uma dificuldade imensa de nos ver como espíritos que somos. E que o corpo físico, o corpo material, ele nada mais é como se fosse umas simples vestes, como se fosse a nossa roupa do dia a dia, que no final daquele dia a gente vai tirar aquela roupa, não é verdade? Tomar aquele banho e vestir outra. Assim é o espírito, não é? Que passa um tempo com aquela veste e depois ele vai adquirir outra roupa. E essa roupa, ela pode ser do sexo, né? Fazendo analogia da roupa com o corpo físico, do sexo masculino como do sexo feminino, tá? Então, o que é que define qual vai ser o sexo que o espírito vai fazer aquele papel será justamente daquele que ele tem a necessidade, tá? Às vezes ele tem a necessidade de vir fazendo o papel da mulher ou papel do homem. E até diria mais, ele pode vir também exercendo outros potenciais, como tem na questão da homossexualidade. Quem assistiu o Pinga Fogo, Chico Xavier fala sobre isso, da questão de desenvolvimento da potencialidade através da homossexualidade. Mas eu não vou entrar nesse mérito para que a gente não fuja do foco do tema de hoje, tá bom? Então, a doutrina espírita nos ensina que nossa condição de mulher ou homem é apenas uma maneira de experienciarmos a existência humana rumo à evolução. Somos, em essência, espíritos e, portanto, não temos sexo. Assim, estamos homens ou estamos mulheres. Veja, nós não somos homens nem somos mulheres. Nós estamos homens ou estamos mulheres, porque a existência é simplesmente uma fase e é um estágio.
tá? Então, nós estamos homens ou mulheres em determinados momentos da nossa caminhada. Na pergunta 201 e na pergunta também 202 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta à espiritualidade superior. Veja como é interessante essa pergunta, eu separei porque tem a ver com o nosso tema de hoje, tá? Ele pergunta o seguinte: o espírito que animou o corpo de um homem, ou seja, encarnou como um homem, em uma nova existência pode animar o de uma mulher e vice-versa, né? O que é que ele está perguntando? Se o espírito reencarna num homem e depois pode reencarnar numa mulher, ou vice-versa, né? Ele encarna no corpo de uma mulher e depois no corpo de um homem. Isso pode acontecer. É muito interessante isso. E a espiritualidade responde: sim, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. É o mesmo, porque, como eu falei inicialmente, o espírito não tem sexo. Aí veja que essa questão das guerras dos sexos, que acontece muito aqui no Terra a Terra, né, no nosso mundo material, ela fica totalmente sem sentido, né? Quando tem os preconceitos, quando tem a discriminação, não é verdade? Então, quando a gente vê que nós não temos sexo, nós espíritos não temos sexo, então a gente perde todo o sentido de fulano é melhor do que cicrano. Coloca novamente todos nós filhos do mesmo pai de forma igualitária, tá? Mas existem diferenças, vamos mais para frente que a gente vai falar sobre essa questão. Na pergunta 202, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta à espiritualidade superior, dando continuidade, né? Ele diz assim: quando se é espírito, prefere se encarnar no corpo de homem ou de uma mulher? Quer dizer, quando nós estamos na erraticidade, né? Como os espíritos ainda estão no estágio errante, né? Ele ele prefere encarnar no corpo de um homem ou no corpo de uma mulher? Existe essa preferência? Aí a espiritualidade responde: isso pouco importa ao espírito. Ele escolhe segundo as provas que deve suportar. Os espíritos se encarnam homens ou mulheres, porque eles não têm sexo. Ou seja, vai depender muito, né, da prova que ele consegue suportar e da prova que ele precisa, né? Aí ele continua a resposta no Livro dos Espíritos. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhe oferece provas e deveres especiais, além da oportunidade de adquirir experiência. Aquele que fosse sempre homem não saberia senão o que sabem os homens, né? Ou seja, ele nunca ia saber como seria a vivência, né, no outro sexo, no sexo oposto. Então, é preciso. Isso não serve só para a questão de sexo, também de classe social. Às vezes a gente precisa nascer rico, que é uma das provas mais difíceis que existe. Às vezes precisa nascer pobre, não é? Que aí já vai praticar a humildade, tá certo? Precisa nascer homem, para saber as necessidades de ser homem, da luta de ser homem e também de ser mulher. Então, e às vezes também existe essa necessidade que a gente precisa de nascer, às vezes, numa raça e em outra. Não é? Como a gente sabe, a raça que sempre é discriminada, que é muito discriminada, é a raça negra. Às vezes, uma pessoa que discriminou muito uma pessoa da raça negra, ele precisa reencarnar naquela raça para que ele saiba o que ele fez na vida passada, não é? Para que ele se arrependa dos seus atos. E quando ele volta à erraticidade, aí ele volta e ele tem um despertar de consciência. Ele fica analisando: poxa, agora eu entendo
o que eu fiz com fulano, o que eu fiz com que fulano passasse. Então, essa questão de qual vai ser o sexo vai mais do que uma questão de preferência, e sim de um planejamento encarnatório, tá certo? Hildo chegou, Hildo está na sala. Hildo, aguarda aí um pouquinho, que já já a gente abre aí a tela, não é? Ele deve ter tido algum problema, porque ele nunca falta, para que no finalzinho a gente tenha uma música aí de encerramento, tá certo? Sempre gosto de trazer Hildo para cá, para o Voana comigo, já que a casa é tão ligada às artes, não é verdade? E as questões também as diferenças entre homens e mulheres, assim não assinalam nenhum tipo de inferioridade física, né? Psicológica ou moral. De um para outro, se elas possuem menor força muscular e diferente constituição corporal, é para poder experienciar nesta organização somática, né? Ou seja, em tudo que envolve aquela organização física daquele ser, né? E poder experienciar também as agrulhas e as peculiaridades de nascer mulher, porque nascer mulher tem toda uma sutileza, toda uma doçura, né? Mesmo que ela tenha a constituição física com menos força do que o homem, mas, por outro lado, ela tem uma graciosidade, ela tem uma beleza, uma doçura, uma sensibilidade que faz com que ela desenvolva e evolui até mais. Os homens hoje vão ficar chateados comigo, muito mais do que os homens. Então, a mulher, ela tende a evoluir no seu processo evolutivo muito mais rápido do que os homens. Veja que coisa interessante. Por quê? Porque ela é mais sensível, tá? Ela se aproxima muito mais do amor que nosso Senhor Jesus nos ensinou do que os homens, tá? Por quê? Veja, até o ato dela ser mãe, né? Ela experienciar ser mãe, já lhe dá essa oportunidade. Existe amor mais incondicional do que o amor materno? Então é o amor, esse tipo de amor, que mais aproxima de Deus. Tá? Que o homem, ele não consegue, nem, ele pode imaginar, mas ele não consegue, vamos dizer, mensurar esse tipo de amor. Por quê? Porque ele não vivenciou esse tipo de amor. Por isso que precisa o espírito trocar de papéis. Então, a mulher, ela tem uma oportunidade, através até de dar à luz a uma criança. Esse termo dar à luz é o termo mais correto que eu já vi, né? Porque nós somos luzes, não é verdade? Então, quando se diz que a mulher deu à luz, você não sabe quanta verdade tem nisso, não é? E quando a mulher dá à luz, dá a oportunidade, né, que essa oportunidade passa por ela, do processo reencarnatório. E ela dá à luz, dá uma oportunidade a um espírito vindo da parte espiritual e ter a oportunidade de reencarnar e avançar no seu processo evolutivo. Então, a mulher com isso, ela tanto ajuda a esse espírito, como também ela própria vivencia a questão da maternidade, que a maternidade e a paternidade é uma missão, né? E que missão maravilhosa. Então, ela educa aquele espírito. Quem mais educa, quem está sempre mais próximo àquele espírito, é sempre a mãe. Claro que tem a participação do pai, mas a mãe tem tem até uma frase que diz assim, é tão simples, mas tão verdadeira. A mãe é mãe, não é? Tem um desenho que passava dos dinossauros que dizia, não é a mamãe, né? Quando o pai ia para junto, não é a mamãe, né? Porque é diferente, né? O papel da mulher e o papel do homem. Claro que a gente está dizendo, nada é via de regra. Quando a gente fala do ser humano, e tudo que eu estou falando aqui é de forma generalizada, né?
a, existem homens que às vezes têm mais sensibilidade do que certas mulheres, né? Mas, em regra geral, a mulher é mais sensível, né? Ela é mais voltada para essa questão de sensibilizar, de se empatizar com a questão do outro. Ela sempre está mais disposta a ajudar. Então, isso é bem interessante. Então, a organização somática é uma peculiaridade, a peculiaridade de ser mulher, desenvolvendo habilidades psíquicas, afetivas, intra e interpessoais, que é singular e produtiva da mulher. Mesmo que, quando o homem tem mais força do que a mulher, o que é que o livro dos Espíritos fala sobre isso? É para que ele use essa força física dele, aquele que é mais forte tem que usar a força física para proteger aquele que tem mais fraco. Fraco que eu estou falando é de força física. Tá? Novamente eu estou falando de forma generalizada, porque hoje que tem mulher que eu conheço que tem muito mais força do que homem. Às vezes faz uma musculação, faz um crossfit e tem muito mais força, tá certo? Eu estou falando aqui de forma generalizada. Então, o que é o mais importante? Ter a força física, a força material do corpo físico ou evoluir espiritualmente? Evoluir espiritualmente, porque nós somos espíritos, né? Nós não somos isso aqui, como dizia Sócrates. Sócrates não é isso aqui, né? Dizendo a seus discípulos. Porque, como eu falei, a gente tem essa dificuldade de nos ver como espíritos que somos, tá certo? Dito isso, deixa eu passar aqui, eu escolhi algumas partes. Tem outra pergunta, essa não está no Livro dos Espíritos, mas eu achei interessante, que diz o seguinte, mas ela é uma pergunta que eu trouxe da teologia, tá? Ela diz o seguinte, por que historicamente a mulher vem sendo discriminada em relação ao homem, como se fosse mera coadjuvante de um ser inferior ou menos inteligente? É porque no começo que as religiões era muito voltada, né, muito decidida, muito autoritária, até muito machista, que era sempre um clã masculino que decidia-se as coisas. Então, fizeram um concílio na época defendendo a seguinte teoria, que o homem, como ele Deus insuflou, né, soprou nas narinas do homem o espírito, e na mulher, a mulher foi tirada de uma costela, então o homem teria espírito e a mulher não teria espírito. Veja que absurdo, mas isso foi defendido no concílio, né? Então, mas é sempre bom dizer que o concílio formado de quem? De homens, né? Na sua grande maioria. Então, falou-se isso, que a mulher não tinha espírito. E quando Deus, né, que tá lá na Bíblia, de quem tiver a oportunidade de ver, que diz, soprou o nefesh, né? Nefesh em hebraico significa espírito, nas narinas do homem. E ele fala que é outra falha, que o homem você pode traduzir como o ser, a espécie, como você pode traduzir como homem do sexo masculino. Mas ali na Bíblia não está falando do homem do sexo masculino. Ali ele está tratando do ser humano, que Deus insufla, sopra nas narinas do homem, tá certo? A vida, né? Dá a vida ao homem. E ali o homem passa a ter alma. Mas essa alma que o homem passa a ter, que é o espírito, né? A alma, eu digo porque quando está no corpo físico, ela passa a ter após Deus soprar, né? E não soprou na mulher. Veja que teoria absurda, quando ali está falando do homem, a espécie, o ser humano. Mas eles defenderam isso no concílio. A gente já vê que isso já vem do passado, muito tradicionalista, mas hoje a gente já tem
um outro entendimento, né? É, eu também trouxe aqui outra parte que eu achei muito interessante, que também está no Livro dos Espíritos, que é na pergunta 817. Kardec pergunta o seguinte: o homem e a mulher são iguais perante a Deus e têm os mesmos direitos? Veja que pergunta interessante, né? O homem e a mulher são iguais perante a Deus e eles têm o mesmo direito, né? Mas vale a pena a gente ver o que é que Deus, a resposta de Deus, do que a resposta de nós homens aqui na Terra, não é verdade? O que é que vocês acham? Enquanto eu tomo minha aguinha aqui, vocês pensem sobre isso. Resposta da espiritualidade. Vamos lá. Deus não deu a ambos. Ele responde com a pergunta: Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Ou seja, Deus deu a mesma condição ao homem e a mesma condição à mulher de progresso. Então, Deus não dá privilégio a nenhum sexo, nem que seja homem, seja mulher, ou qualquer outra inclinação. Do que Deus dá é oportunidade de forma igual. Se Deus não fizesse de forma igual, ele não seria justo. Se ele não fosse justo, ele não seria bom. Que todos a justiça, a bondade e o amor são atributos de Deus, né? Que Deus é perfeito. Na pergunta 818, Kardec pergunta aqui, ó, de onde procede a inferioridade moral da mulher em certas regiões? Resposta: do domínio injusto e cruel que o homem exerceu sobre ela, uma consequência das instituições sociais e do abuso da força sobre a debilidade entre os homens de pouco adiantada do ponto de vista moral, onde a força é o direito. Né? Quer dizer, antigamente as coisas, lá nos primórdios, era mais decidido pela força física, não é? Do que pela autoridade moral, pelos valores morais. Não é? Então, o valor que se tinha na época era mais de um valor voltado para força física do que dos valores morais. Assim sendo, a gente até vê que historicamente os países eram conquistados, né, que tem os povos antigos, os vikings, né? Teve também menos antigo, que foram os nazistas, né, que teve a Segunda Guerra Mundial, que o homem sempre invadiu a terra dos outros, né, para dominar, escravizar, através da força física. Né? Graças a Deus, cada dia menos está diminuindo as guerras, embora ainda temos, mas o mundo está em evolução. Eu queria até aproveitar o momento também para falar de uma grande mulher que é a Maria Madalena, uma passagem quando ela está com Jesus, que ela dizendo a Jesus que se ela fosse discípula dele seria a maior das discípulas, aquela que mais seguiria. E ela foi uma das maiores discípulas. Ela era uma das poucas que sabia ler e estudar o Torá. A maioria dos discípulos de Jesus não tinham conhecimento do Torá, não sabiam nem ler, imagine, né? E Madalena ensinava a eles a aprender a ler para depois estudar as verdades que estavam no Torá, que é o Antigo Testamento. Veja como é interessante isso, né? Mas a resposta de Jesus, quando disse que ela seria uma grande seguidora dele, ele disse que todo aquele que seguisse e divulgasse o evangelho, espalhasse o evangelho para todas as criaturas, seria um discípulo de Jesus. Então, ele não fez como os judeus da época, que eram muito machistas. Veja, eu não estou falando mal daqui do judaísmo, estou falando, não falando mal da religião, estou falando de história, do que aconteceu na época, tá? Todas as religiões são importantes, o judaísmo também é muito importante. Quem não estudar o judaísmo não vai entender profundamente muito ensinamento de Jesus, tá? Então,
Madalena, ela foi essa mulher importante na divulgação da doutrina, que ela saía, viajava, pregando todos os ensinamentos de Jesus nos povos, da mesma forma que os outros discípulos. Então, ela foi uma grande mulher, na minha opinião e na opinião de muitos teólogos, ela é uma das, se não for a mais importante, uma das mais importantes. Ela está na altura de discípulos como Tiago, como João, como Pedro, da sua importância, tá? Naquela missão de espalhar o evangelho em todos os povos, né, que eles viajavam depois que Jesus desencarnou, que os apóstolos saíram de mundo afora, viajando e levando o evangelho. E Madalena fez isso de uma forma muito bela, tá certo? E Jesus defendia já naquela época a questão das mulheres, né? Ele chamou a atenção para defender no sentido mais amplo da palavra dos deveres e os direitos da mulher. Tem uma passagem bíblica onde Jesus convida Abigail, que é a esposa de Pedro, a se sentar à mesa e jantar naquela noite, todos juntos, né? E Pedro fica espantado quando Jesus convida uma mulher para sentar à mesa e jantar com todos eles, porque naquela época os judeus, as esposas dos judeus, imagine que absurdo, mas a gente tem que entender o processo evolutivo em onde estava o povo daquela época, né? Espiritualmente falando, eram selvagens, espiritualmente falando. E rompia ali Jesus uma tradição judaica, né? E as mulheres, pelo menos as mulheres dos discípulos na época, começavam a jantar com os discípulos, a participar daquela ceia. Tá? E elas tinham direito a falar, porque quando os homens estavam reunidos, muitas delas não podiam falar. Quando as mulheres iam entrar em prece, iam orar, tinha que orar separado. E Jesus saiu quebrando todas essas tradições judaicas, porque elas não seguiam as leis de Deus, não é? Que Deus trata, como fala aqui no Livro dos Espíritos, todos nós de forma igualitária. Então, não faz sentido nós aqui na Terra permanecer discriminando as mulheres, às vezes na nossa sociedade, onde a maioria dos homens ostentam os salários maiores nas empresas e não é dado de forma igualitária a mesma oportunidade para as mulheres. Não estou dizendo aqui que se tiver um cargo, a mulher já vai ter que ocupar, mas se ela for merecedora e tiver a capacidade, sim, ela tem que ocupar aquele cargo, sim. Não tem problema nenhum, tá certo? A oportunidade tem que ser dada independente do sexo, e sim através da capacidade daquele ser, seja ele homem, seja mulher, tá? Então, continuando, vamos para a pergunta 819, tá? A pergunta 819 pergunta aqui, ó, com que fim a mulher é fisicamente mais fraca do que o homem? Por que Deus criou, tá? A gente está falando fisicamente agora, a mulher com menos força, mais fraca, fraca no sentido do corpo físico, né? Do que o homem. Aí a resposta vem, para lhe assinalar funções particulares. O homem se destina aos trabalhos rudes, por ser mais forte. A mulher aos trabalhos suaves. E ambos a se ajudarem mutuamente nas provas de uma vida cheia de amarguras. Né? Porque aqui está se tratando, o livro dos Espíritos ele é revelado a um mundo de prova e expiação, que tem muita amargura, né, que a gente passa. O que ele está falando é o seguinte, que o homem e a mulher não é para se degladiarem, e sim para se ajudarem. Quando nem o homem é melhor do que a mulher, nem a mulher é melhor do que o homem, mas que cada um tem funções diferentes por uma questão da sua constituição física e por uma questão
também, como se falou no começo, da sensibilidade da mulher. Então, quem poderia fazer o papel de mãe, né? Só um ser que vem no corpo de uma mulher, tá certo? Essa já é a missão dela. Então, o homem não substitui a mulher, como a mulher não substitui o homem. Os dois seres andam, devem pelo menos andar de mão dadas, um protegendo o outro, um ajudando o outro, tá? Na pergunta 820, pergunta-se: a debilidade física da mulher não o coloca naturalmente na dependência do homem? Veja que pergunta interessante, né? Que está se fazendo aqui. Caso da mulher ser fisicamente mais fraca, veja, isso é de forma generalizada, porque, como eu falei inicialmente, hoje é muito comum encontrar uma mulher mais forte do que o homem. A resposta: Deus deu a força a uns para proteger o fraco e não para o escravizar. Ou seja, se o homem tem mais força, é para que ele tenha para proteger a mulher e não para estar discriminando, para estar escravizando, né? Como a gente vê tantos casos de feminicídio, essas pessoas, pela lei de causa e efeito, vão responder pelos seus atos, ok? Então, essa é a ideia. Depois vem um comentário aqui de Allan Kardec sobre o assunto. Ele diz aqui, ó, Deus apropriou a organização de cada ser as funções que ele deve desempenhar. Se deu menor força física à mulher, deu-lhe, ao mesmo tempo, a maior sensibilidade em relação com a delicadeza das funções material e a debilidade dos seres confiado aos seus cuidados, tá certo? Então, o que é que a gente tira até aí do que a gente está estudando? É de que cada um com sua habilidade. Então, essa aqui, eu que estou falando aqui com vocês, posso vir numa próxima encarnação num corpo de uma mulher, mas eu vou ser a mesma pessoa. Eu vou ser a mesma pessoa. Meu espírito, ele não tem sexo. Quem tem sexo é o corpo físico, tá? Então eu posso ter sido uma mulher e ter reencarnado como um homem. Então, essa questão de ficar a mulher é melhor do que o homem, ou o homem é melhor do que a mulher porque ele tem mais força física, ou outros dizem que tem, como se dizia antigamente, né, nesse concílio, onde a clã masculina das religiões diziam que o homem tem espírito e a mulher não tem espírito. Hoje a doutrina vem nos mostrar que tudo isso são balelas, são coisas que não faz sentido, né? E que o que ele vem nos esclarecer é que cada um tem os seus papéis. O homem tem o seu papel e a mulher tem o seu papel na Terra. E que cada um não estão aqui em disputa. E se eles estão aqui com o mesmo fim, que é de ajudar o próximo. O próprio Jesus disse que veio para servir e não para ser servido. Então, aquele que serve ao outro não é uma fraqueza, é um sinal até de superioridade. Aquele que é ofendido e não responde àquela ofensa é um sinal de humildade, de superioridade espiritual. Então, independe a superioridade que vale para o reino dos céus, é a superioridade e a autoridade moral, que é de forma natural, conquistada de forma natural, e não aquela que é como o homem era outrora, através da força física. Né? Infelizmente, ainda existem homens que são. E como existe, né, que o feminicídio está muito presente na nossa sociedade. Infelizmente, nós estamos muito atrasados nisso. E quando é que, como diz aqui no Livro dos Espíritos, que aquele que tem mais força física é para proteger. E muitas vezes ele é o algoz. Ele é quem coloca a mulher em perigo, é o próprio companheiro, quando que era para estar ali protegendo. Então, veja como as coisas, né, como as coisas são, tá? Mas vamos acreditar em Deus, né, que Ele está no controle e que existe a lei do progresso para tudo isso. Então, na pergunta
821 do Livro dos Espíritos, é interessante, viu, pessoal? Vocês lerem a parte do Livro dos Espíritos, ele está no livro terceiro, tá? Que é a lei da igualdade. Aí lá fala da questão da igualdade do direito do homem e do direito da mulher, tá? Ele diz aqui, ó, pergunta 821. As funções a que a mulher foi destinada pela natureza têm tanta importância quanto as conferidas ao homem? As funções a que a mulher foi destinada pela natureza têm tanta importância quanto as conferidas ao homem? Resposta, sim, até maior, até maior. É ela que lhe dá as primeiras noções de vida. Não é verdade? É a mulher que dá a primeira noção de vida a qualquer ser, porque ela que é mãe, ela que acompanha e direciona aquele espírito que está chegando para a senda do bem. Então, a missão materna é muito maior do que a missão paterna. E eu queria até falar, tem uma parte que fala da missão da Nossa Senhora, uma das é de cuidar do umbral. Tantas religiões falam que no inferno quem está lá é o demônio, é o diabo, né? Acredita naquele ser de chifre, com aquele garfo enorme, né? E com aquele rabo. Não, não, não. Deus é tão bom, tão misericordioso, que o que chamam de inferno, que nada mais é que umbral, quem cuida do umbral é uma figura feminina, que é Nossa Senhora. Veja que Deus maravilhoso, né? Colocar uma mãezona para cuidar de cada um de nós, depois de tantos erros que a gente cometeu em nossa existência. Aí quando nós vamos para o umbral, chegamos lá, quem está é Nossa Senhora. E diz que quando ela passa no umbral, que é aquele lugar de mau cheiro, daquele lugar tão mal falado, tão ruim, e que ela passa, ela exala e deixa no caminho, que é um alívio para aquelas almas que estão ali pagando pelas suas faltas, pelas suas falhas, eles deixam um cheiro de rosa, um odor de rosa, que é um alívio para aquelas almas. Veja como Deus é maravilhoso nas nossas vidas. Vamos para a pergunta 822. Ele pergunta aqui o seguinte, ó, os homens sendo iguais perante a lei de Deus devem ser igualmente perante a lei humana? Ou seja, se os homens e as mulheres são iguais, né, perante a lei divina, como a gente já viu aqui no estudo, então, na lei dos homens devem ser iguais? Veja a resposta como é interessante. Ele diz aqui, ó, este é o primeiro princípio de justiça. Né? Aí ele diz qual é o princípio. Não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam. Não é interessante? Então, se você não quer que seja feito isso com você, também não faça pelo seu próximo. Lembrando que a gente não muda de papel e olhe, dê graças a Deus quem vier num corpo feminino, porque estará dentro do processo evolutivo, andando com passos mais largos para a evolução. Quando um espírito está demorando a evoluir, num planejamento reencarnatório, ele vem num corpo feminino. Por quê? Como é que a gente evolui? Qual é a chave da evolução? Não é o amor? É a lei do amor. É amando. O que a gente precisa é aprender a amar. Nós, homens, não temos esse sentimento de amor tão aguçado como as mulheres. É por isso que nós temos mais dificuldade de evoluirmos. E a mulher, na sua doçura, na sua beleza interior, né? na sua sutileza, na sua forma singela de tratar o próximo, ela tem muito mais esse sentimento chamado amor do que nós homens. Então, consequentemente, aquele que está mais dentro da lei do amor evolui muito mais. Então, eu quero dar parabéns a cada mulher que está
assistindo essa live de hoje e as que vão assistir, né? Que a gente vai deixar gravado aqui no IGVT, né? Porque graças a ela a gente tem a oportunidade de estar aqui na Terra evoluindo, porque são muitos espíritos, existe mais a população na parte espiritual é muito maior do que a população que está encarnado. E quem dá essa oportunidade a cada espírito desse de vir aqui e reencarnar são as mulheres, não é? É uma bênção divina, é onde mostra a sua infinidade, sua infinita misericórdia, tá certo? Hildo está aí presente para a gente chamá-lo para cantar uma música para brilhantar a noite de hoje, em homenagem às mulheres. Eu espero que ele tenha trazido aí alguma música referente às mulheres. Mas se não trouxe, se falar já do bem, como ele sempre traz, já é bem-vindo. E aí, Hildo, tem como, deixa eu ver aqui se ele pode pedir aí a solicitação. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Colocar Hildo aí no ar. Boa noite, Hildo. Tudo bem? Boa noite. Direto de Gravatar? De Gravatar. Tive Que uns bom. problemas técnicos aí no início Eu da palestra. imaginei. Você nunca falta. A internet farrapou aqui. Quando eu consegui acessar, já estava andando a palestra. Mas é tudo no tempo de Deus, né? É tudo do Exato, jeito que passa pela permissão dele, tá? exato. Então vamos lá, a música, né? Vamos lá, eu trouxe a música, ela não fala, não aborda o tema, né? Mas ela fala uma coisa que você falou na palestra da questão da mulher dar a luz. E essa música, o nome do título dela é Seja a Luz, né? É nós acendermos a nossa luz, né? Nosso nos melhorar. E aí isso é uma mensagem geral, né? Como a questão como você colocou, né? Nós temos que aqui ser luzes para aprender a ajudar, entender o outro e compartilhar o bem, né? Vamos lá. Quando a luz entrar na alma, deixa transbordar. É que a hora é agora de se melhorar. Deixa a mente se livrar dos vícios. Reconciliar, sempre perdoar, não há o que esperar. Tudo que falar seja amor para quem escutar. E a palavra seja dádiva para confortar. Pro amor entrar na janela da tua alma, da tua casa, da tua vida. O pão que alimenta o espírito te faz despertar. É que as rusgas no caminho vão se dissipar. É porque
que as provas na estrada são para mostrar essa lição de que o amor supera os espinhos e a dor se vai com o perdão. Quando a luz entrar, quando o amor chegar, quando perdoar. Essa música é linda. E quem traz essa luz, né? Quem dá a luz é a mulher mesmo. É o amor mais sublime, né? Que é um amor materno. É a experiência que, se eu tive, eu não me lembro por causa do véu que faz com que a gente esqueça, né? Ou se eu vou ter, né? Se eu vou encarnar mulher, não sei. A gente tem que ver como somos espíritos universais dentro de um plano universal que tem um Deus maior, né? E a mulher está nesse papel maravilhoso de experienciar a forma mais sublime do amor, né? Que é o amor incondicional. Vamos lá, vamos agora elevar o nosso pensamento. Quer ficar aí na tela, Hildo, para participar da oração? Pode ficar. Isso, posso ficar. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Senhor, agradecemos a noite de hoje, agradecemos a espiritualidade amiga da casa Vó Ana, que sempre se faz presente, a guia espiritual da casa, a todos encarnados e desencarnados. Que Deus abençoe a cada um que assistiu esta live, tanto os encarnados, também como os desencarnados. Que Deus abençoe a todas as mulheres que estão consolando os seus filhos, que estão protegendo os seus maridos com bons conselhos. Que Deus e Nossa Senhora abençoe a todas essas mulheres que estão enfrentando essa pandemia neste momento, a todas as mulheres que desencarnaram, que elas sejam abençoadas pelos fluidos benéficos do nosso Pai maior. Que seu manto sagrado da Nossa Senhora recaia por todos que estão nesse sofrimento, naqueles mais humildes, naqueles que estão passando fome, que estão passando necessidade. Assim sendo, vamos agora também, nessa prece, louvar a Deus, que é merecedor de todo o nosso louvor. Que assim seja, Senhor. Obrigado pela noite de hoje. Que assim seja. Então, é isso, pessoal. A gente vai deixar aqui gravado, né, que a hora já está terminando, o Instagram tem um tempo, e quem quiser assistir depois com calma a live, vai ficar gravado aí no Instagram da Casa Espírita, né? Casa de Estudo Espírita, né, Vó Ana, tá certo? Obrigado, Hildo, por ter participado mais uma vez. Obrigado, Dona Graça, obrigado à espiritualidade da casa, a todos os trabalhadores, a Simone, a Dalberto, enfim, para não ser injusto com ninguém, não esquecer o nome de ninguém, a todos, né, que fazem parte dessa casa maravilhosa, tá certo? Fique com Deus, fique na paz. Boa noite a todos. Boa noite.